Direto da redação. Deixa eu chamar agora a Cláudia Freitas, que está ao vivo no Rio de Janeiro, e a gente vai conversar aqui sobre os impactos das chuvas que ainda persistem em 18 municípios do estado do Rio de Janeiro. Cláudia Freitas, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. É isso mesmo, Roberto. Voltamos a falar dos estragos causados pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no fim de semana. Até ontem à noite, bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense ainda estavam debaixo d'água. O número de mortes subiu para 12 e continuam as buscas por 2 pessoas que ainda estão desaparecidas. Os estragos foram maiores na Zona Norte e na Baixada Fluminense, onde rios transbordaram. Mais de 2.000 pessoas foram cadastradas pela Prefeitura. Cerca de 130 delas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. Nos municípios da Baixada Fluminense, o número de vítimas fatais já chega a 9. Ontem, nós conversamos com alguns moradores que ainda estão contabilizando seus prejuízos, que tiveram aí as suas casas invadidas pelas águas. A dona de casa, Rita de Cássia, moradora do bairro Parque São José, que fica em Duque de Caxias, nos contou o sufoco que eles passaram lá no fim de semana. Vamos ouvir. Era a água que estava entrando, e a água entrou na minha casa, mas deu tempo de eu suspender as coisas. Mas teve gente assim na rua, pessoas lá de baixo, que ficam mais próximo ao rio, que perderam tudo, né? A água aqui da onde eu moro já desceu já, não tem água mais não. Roberto, morador da Pavuna, na Zona Norte, também áreas mais atingidas do que cidades, o empresário Fábio Vaz estava na região dos Lagos, quando ele foi avisado por vizinhos que a casa dele estava inundada. Por sinal, os vizinhos conseguiram também salvar o cãozinho da família. Ele relata para a gente como é que foi essa sensação e também como que está sendo agora reconstruir o seu bem. Vamos ouvir. Eu estava em Araruama com a minha família quando uma vizinha minha me ligou falando que o meu cachorro estava morrendo afogado. De início eu pensei que era brincadeira. Eu moro ali há 11 anos e nunca a rua encheu a ponto de entrar na minha casa. Quanto mais a ponto de poder matar o meu pet. Eu tenho um labrador, um cachorro de porte grande, e me assustou quando ela falou que ele estava nadando dentro do quintal. E foi revelador, sabe? Embora tenha sido um momento muito ruim, eu vi pessoas que perderam tudo, né? Eu vi pessoas desesperadas, chorando, porque perderam tudo. Mas eu vi também pessoas que já vivem numa situação grave há muito tempo, que são as pessoas que não têm nada. Eu joguei um colchão molhado, cheio de lama, fora, e vi gente brigando para recolher o colchão. Eu não sei de quem por quem eu sinto mais, se é por quem perdeu tudo, se é por quem não tem nada. Foi uma situação muito ruim e que a gente percebeu que o nosso Rio de Janeiro precisa muito de cuidado, que as nossas pessoas precisam muito de cuidado. Certamente isso vai acontecer de novo, mas isso pode ser evitado. Amanhã, quando eu estiver em casa, terminando de fazer a limpeza, eu vou comprar algumas quentinhas, né? E vou deixar lá para quando forem visitar, vasculhar o meu entulho, eu poder dar comida a essas pessoas, porque ainda que eu seja uma vítima, ainda que eu seja uma pessoa que está passando por essa situação de ter perdido tudo, eu estou vendo gente pior. Isso tem me causado uma sensação muito profunda de tristeza, até pior do que tudo que eu perdi na minha casa.
É uma situação muito crítica, né, Roberto? E na coletiva de imprensa realizada ontem, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o Estado tem investido em políticas de prevenção. Mas um pouco mais tarde, numa entrevista à Rede Globo, Castro admitiu que há um déficit nas obras e afirmou que o caixa do governo passa por problema fiscal. O governador disse ainda que a prioridade no momento é a limpeza das ruas atingidas. Informou que foram enviadas para a Baixada quase 100 máquinas, entre tratores e caminhões, para o recolhimento de entulhos. Essas declarações elas aconteceram após o governador se reunir com representantes das secretarias estaduais no centro integrado de comando e controle que fica na Cidade Nova. Ele havia acabado de chegar dos Estados Unidos, onde estava passando as férias. O governador defendeu também a união do Estado com as prefeituras e com a União também. Uma comitiva do governo federal visita hoje as áreas atingidas pelas chuvas, tanto na capital quanto na Baixada Fluminense. Estão aqui no Rio de Janeiro os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, da Igualdade Racial, Aniele Franco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capabianco, e do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Almeida Júnior. A União reconheceu a situação de emergência no Rio, em Belfor Roxo, em Nova Iguaçu e São João de Meriti. Essa medida ela é importante, Roberto, porque a partir de agora os municípios podem solicitar recursos federais para ações que visam mitigar os impactos das chuvas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também anunciou para esta quinta-feira o pagamento do Bolsa Família para beneficiários de cidades em estado de calamidade. Esse auxílio ele seria pago de forma escalonada até o dia 31 de janeiro e foi então aí adiantado para ajudar os beneficiários impactados pelas chuvas. O governo do estado também anunciou o pagamento do benefício Recomeçar. O beneficiário ele precisa se cadastrar na sua prefeitura para poder receber aí uma verba de até R$ 3.000 e para ele poder se reconstruir, né? Reconstruir o seu bem, comprar os móveis novamente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também instituiu um gabinete de enfrentamento de crise para receber as demandas das populações impactadas. Os integrantes desse gabinete eles estão interagindo, né, estão em contato com as autoridades do Estado e dos municípios para poder acompanhar as medidas que estão sendo adotadas. O MP disponibilizou o seu canal de ouvidoria, que pode ser contactado aí através do número 127. E muitas ONGs aqui do Rio, Roberto, também estão mobilizadas para poder ajudar a sociedade, os municípios que foram impactados. O Ação da Cidadania lançou ontem a sua campanha Emergências, que vai levar alimentos, kits de higiene, água mineral e produtos de limpeza para os locais mais atingidos pelas tempestades. A organização está fazendo um levantamento com o apoio das suas lideranças cadastradas para o envio imediato desses itens. Isso já deve acontecer a partir de hoje. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você e para todos.